Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Gostaria de estar convidando os irmãos para estar se levantando, para a gente estar iniciando o culto com uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, diante da Tua presença e pedimos para que nessa noite, Senhor, o Senhor venha trabalhar com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Senhor, continue nos livrando, continue nos abençoando, continue nos sustentando pelo nome de Jesus. Trabalhe, Senhor, nesta noite, nos ajude, Senhor, a melhorar naquilo que estamos precisando. Abençoe a palavra de hoje, Senhor. Também abençoe a direção, recepção, os auxílios, a live. Continue, meu Deus, aleluia, glórias a Deus, permitindo com que tudo flua conforme a tua vontade. Abençoe também as oportunidades. Receba para o Senhor, meu Deus, toda a honra e glória. Pelo nome do Senhor Jesus, faça o teu mover e o teu querer no nosso meio, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus, eu creio e agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui unidos para glorificar e exaltar o teu nome e também de ouvir a tua palavra e de glorificar a ti, meu Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus. Obrigada, Jesus Cristo. E obrigada, Espírito Santo. Faça-se presente cada vez mais sobre as nossas vidas. Pelo nome do Senhor Jesus eu creio, meu Deus. Amém. Aleluias, glórias a Deus. E assim, já finalizando a oração, os irmãos podem se assentar. Gostaria de estar convidando o Ministério de Louvor para a gente estar exaltando ao nosso Deus. Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Som, glória a Deus. Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos nós aqui mais um dia para glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Amém? Abra sua harpa cristã no número 340. Um povo forte, corajoso. Aleluias. A paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo nessa noite também. Que a graça, que o poder de Deus esteja sobre a vida, sobre o lar de cada um dos irmãos. Louve conosco também nesta noite. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não tem terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, oh glória a Deus. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais.
descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará de idoso, dá-te as visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer: sou um dos tais, um dos tais, aleluia. um dos tais. Oh, glória a Deus. Podes tu também dizer: sou um dos tais, Um dos tais. um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Glória a Deus. Somos um dos tais, aleluias, escolhidos pelo Senhor para estar aqui nessa noite adorando, glorificando e exaltando ao nome santo, ao Rei, que nós devemos adorá-lo, exaltá-lo e entregar as nossas vidas a Ele, né? Então nessa noite vamos celebrar ao nosso Senhor, ao nosso Rei que está aqui nessa noite. Louvado é o teu nome, Jesus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma, A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já se movia O Espírito do nosso sobre a face das Deus águas. se movia sobre a face das águas. Foi Ele
Foi Ele que Ele criou os céus dos céus. Ele fez toda a natureza, separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem para o louvor da sua glória. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória a Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Por suas maravilhas, pela sua criação, pela sua grandeza, por tudo que Ele tem feito e vai fazer. Glória a Deus. Você pode glorificar Deus? Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glorifique a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Criador nessa noite? Nós temos motivos para glorificar o Senhor em todo tempo. Mesmo essa noite, estando mais uma noite tão fria, mesmo assim nós temos motivos para glorificar o nome santo do Senhor. Por todo o seu plano de salvação e redenção, nós temos motivos para consagrar, para adorar, para bendizer ao nome santo do Senhor. E presto Ele vem buscar a sua igreja, né? Como já foi orado aqui, foi clamado, para que haja um despertar em mim, um despertar em nós, um despertar na noiva do Senhor na terra, nos quatro cantos da terra, porque Ele vem, o grande eu sou vem, o Rei dos reis, Senhor do Senhor está vindo, e nós precisamos estar prontos. Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou, e de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda
de júbilos, pois tu és o Deus Criador. 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 Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que delícia! Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. 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 Criador.
com meu viver, cantarei, contarei as suas obras, porque Ele é soberano. pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Aleluia, as palmas engrandecem o nome do Senhor. Aleluia, toda honra e glória seja dada a nosso Senhor. Amém? Gostaria aqui de estar, glórias a Deus, convidando o evangelista Bruno, que vai estar pregando a palavra de hoje, e convidando o pastor Cícero para estar orando por eles. Amém? E aqueles que puderem ficar de pé para a gente estar intercedendo pelo irmão. Glória a Deus. A paz para a igreja. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso grande Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos em tuas mãos o teu filho que nesta noite estará trazendo a tua palavra ao coração da tua igreja, ao nosso coração, de todos aqueles que estão nos acompanhando de suas casas, dos seus lares ou do seu trabalho. Deus, peço a ti em nome de Jesus, usa o teu filho nessa noite como canal de bênção e transmite a tua palavra, meu Deus, é o que nós pedimos nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui na presença do Senhor, adorando a Ele nesse dia que o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite, adorando, exaltando o nome do Senhor. E desde o início que nós entramos aqui, nós já podemos sentir uma presença gloriosa do nosso Senhor Jesus. Já enquanto nós estávamos aqui orando no início, nós já podemos sentir a presença do Senhor, nós já podemos sentir algo diferente no meio de nós aqui. Isso nada mais é do que a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui. Nós não estamos aqui falando com paredes, não estamos esperando nada da parede, nem de nada, mas dos céus. E o dono dos céus, o dono de nós, está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que nós estávamos louvando ao Senhor, e esse último louvor que nós estávamos falando de toda a celebração, e nós vamos ver a palavra do Senhor nos dizer que os céus manifestam a glória de Deus. Aleluias, olha que maravilha. O céu manifesta a glória de Deus. E o Senhor, Ele controla toda a sua criação, toda a natureza, toda a criação. A sua criação o adora. Aleluias, a natureza adora o Senhor. A natureza obedece ao Senhor. Aleluias, e nós também fazemos parte dessa criação. Então, se até o sol, se até as estrelas, se tudo obedecem e adoram ao Senhor, por que nós não podemos adorá-lo nessa noite? Então, abre o seu coração, abre a sua boca, exalte, glorifique ao nome do Senhor que está aqui nessa noite. Aleluia, Ele se faz presente no nosso meio.
e Ele com certeza já está operando em nosso favor. Glória a Deus. Palavra de Deus aos nossos corações. Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 6. A partir do versículo 10. Vamos estar lendo aqui alguns versículos e meditando um pouco na palavra do Senhor. A partir do versículo 10, nós vamos estar lendo. Pretendo ser um pouco, não demorar muito, ser rápido, porque hoje o tempo é mais curto, né? Mas eu tenho certeza que no tempo que for aqui destinado para a palavra, o Senhor, Ele opera em nosso meio. Versículo 10, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler corrido os versículos para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. A palavra do Senhor vai nos dizer: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Apenas por aqui nós estaremos lendo. Amém? Uma palavra bastante conhecida, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo para nos ensinar nessa noite, que o Senhor tem algo para tratar conosco nessa noite. Já faz alguns dias, talvez até um pouquinho mais de uma semana, que o Senhor tem falado fortemente no meu coração nesse texto, e eu meditando nesse texto por esses dias, meditando nessa palavra e sobre essa guerra espiritual em que nós vivemos, o Senhor tem falado comigo e eu creio que também irá falar com os irmãos. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele estava tratando aqui, falando com uma igreja que a princípio a carta não tinha um destino para tratar ou corrigir determinado problema, como por exemplo na carta de Gálatas, que ele vai repreender de uma forma bem rude, bem dura os judaizantes e outros mais, por exemplo a bagunça que estava ocorrendo lá aos irmãos de Corintos e assim por diante. Aqui não, diferente, uma carta que o Senhor usou o Paulo para poder estar falando com os irmãos. E nós vamos verificar, voltando a alguns versículos anteriores, no capítulo 5, Paulo exortando os irmãos, ensinando os irmãos, para que os irmãos pudessem imitar ao Senhor, fossem imitadores do Senhor, assim como ele era imitador de Jesus. E nós vamos ver que outros conselhos mais, Paulo vai estar tratando para aquele povo. E é claro, meus irmãos, que tudo isso que é falado para os irmãos ali de Éfeso também serve diretamente para nós, porque a palavra do Senhor, ela trata, aleluias, para aquele tempo em que ela foi escrita,
ela trata também para nós aqui, e ela, além disso, além dela tratou no passado, trata no presente, ela ainda nos alerta sobre aquilo que há de vir. Então nós temos muitas aplicações para fazer nas Sagradas Escrituras. Então, como eu dizia, Paulo ele já estava aconselhando, já estava tratando. Nós vamos ver no decorrer dos versículos que Paulo ele vai alertar os filhos, vai alertar os pais, vai alertar os casados, vai alertar os servos, vai alertar os patrões. E assim Paulo vai ensinando, Paulo vai dando conselhos para o povo, para que o povo pudesse estar firme, vivesse uma vida diferente daquela que eles tinham anteriormente, antes de conhecer a Cristo. Então Paulo vai tratando e chega aqui no momento em que Paulo, no capítulo 6, ele inicia também ali dando conselhos. E aí chega aqui num determinado momento em que nós chegamos nesse texto, no versículo 10, Paulo agora, ele vai num tom já de finalização dessa carta, ele vai falar, olha irmão, nos demais, olha, para finalizar aqui, não menos importante, eu tenho algo para dizer para vocês, eu tenho algo para tratar com vocês, que vocês precisam ter muita atenção. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Olha, atente-se a todos os conselhos que eu te dei, atente-se a todos os conselhos que eu já falei para vocês, mas olha, revesti-vos de toda a armadura do Senhor, revesti-vos de toda a força no Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Por que Paulo está falando isso? Paulo aqui, ele vai começar a dizer e explicar de uma dificuldade que aquele povo, que o próprio Paulo e que nós enfrentaríamos, que são as batalhas espirituais. São invisíveis, nós não vemos, mas elas acontecem. Às vezes, nós só estamos preocupados com aquilo que nós estamos vendo. Ah, se o jornal falar que está tendo guerra, eu estou preocupado. Agora, se estiver tendo guerra e ninguém estiver anunciando, a gente não está nem aí. Mas, não, essa guerra espiritual, nós não vemos. Paulo vai explicar sobre isso. Então, Paulo aqui, ele vai trazer um alerta. Paulo vai trazer uma reflexão para ele, para que eles pudessem vigiar, porque teriam tentações, teriam lutas, teriam guerras, e eles precisavam estar fortalecidos no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós continuarmos, para que nós possamos dar sequência, eu gostaria de iniciar lendo aqui, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, que vai dizer: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. Então, o próprio apóstolo Pedro também, ele já está tratando sobre isso, dizendo que o inimigo, que o adversário, que o diabo, ele está tentando a todo tempo nos tragar, tentando a todo tempo nos pegar de jeito, né, como dizem, ou nos pegar desprevenido. Então, meus irmãos, existe uma guerra invisível que nós não vemos, mas que existe. Existe uma guerra e ela acontece e nós precisamos estar preparados. E Paulo ele vai tratar sobre isso. Antes de nós darmos sequência aqui nos versículos, eu gostaria de lembrar com os irmãos de uma passagem. Quando eu estava com essa mensagem, refletindo sobre essa mensagem, e a gente fala de guerra espiritual, né? Até o tema da mensagem a gente colocou vencendo as guerras em Jesus. E quando se falava na guerra, o Senhor me levou à lembrança, lá no livro de Samuel.
nós vamos ver, já quero adiantar os irmãos aqui, que aí você pode pensar, poxa, logo na sequência do texto, que nós vamos, né, continuar aqui falando, vai dizer que a guerra, que essa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Nós vamos chegar lá. Mas eu me lembrei de uma guerra, e eu quero trazer uma rápida aplicação para nós entrarmos aqui nesse texto. Nós vamos ver que lá em Israel, num determinado momento, uma história bastante conhecida, o povo estava sendo afligido pelos filisteus. E em resumo, porque a história é bastante conhecida, nós vamos ver que ali havia um povo filisteu, um gigante, que todos os dias à tarde ele ia lá e começava a afrontar o povo, começava a chamar o povo para a guerra, começava a afrontar o povo, o rei, o Deus deles. Só que isso por 40 dias, todos os dias. E um determinado dia, por acaso, Davi ele vai encontrar com seus irmãos a pedido do seu pai, e ele visualiza isso. E ele fica indignado, porque tinha um povo, tinha um homem falando do exército de Deus, falando do povo de Deus, e ele não aceitou essa situação, então ele se dispôs a estar enfrentando aquele homem. Uma guerra carnal, uma guerra visível. Então nós vamos ver que ninguém acreditou nele, e aí ele, resumindo bem a história, ele vai e encontra com Saul. Aí Saul fala, não, menino, você é muito menino, você não está preparado. Até que ele consegue ali convencer Saul, e aí Saul vai dar o que para ele à disposição? Vai dar um armamento de guerra, um escudo, uma espada, um capacete, e assim por diante. E aí Davi até tenta ali vestir, mas é pesado, e ele rejeita aquilo, e ele resolve enfrentar o inimigo com o que ele tinha. E eu comecei a refletir, meus irmãos, sobre isso, e eu fiquei pensando em tantas coisas que nós poderíamos aplicar nesse texto, mas o que me chamou a atenção é que todos aqueles homens que estavam ali, todos eram homens de guerra, homens treinados. O rei era um dos mais altos, dos mais fortes, mais belos, treinados, com experiência, manejava a espada, manejava ali todos os instrumentos, ele tinha toda a habilidade, mas ele não estava apto, não estava pronto para poder enfrentar aquele desafio, aquele gigante. Davi, pelo contrário, não estava apto, não estava pronto, mas ele estava confiando na arma que ele tinha. Qual era a arma que ele tinha? Nosso Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele confiava no Deus que ele tinha. Ele não confiava nas armas, naquelas armas. Já, pelo contrário, aquele povo tinha toda a arma, tinha toda aquela habilidade e não utilizava. E aí eu comecei a refletir sobre isso, e chegando aqui nessa passagem de Efésios, eu vejo aqui Paulo abrindo a caixa e dizendo aqui para os crentes, aqui estão as armas à sua disposição. Aqui estão as armas para a guerra que vocês vão enfrentar. Infelizmente, tem pessoas que fazem parte do exército de Deus, têm acesso ao escudo, à couraça, tem acesso à espada, tem acesso a todas as armas disponíveis para enfrentar o inimigo, mas infelizmente não estão utilizando as ferramentas que estão disponíveis. Assim como nós vemos no exemplo que eu acabei de dar, eles tinham tudo à sua disposição. Da mesma maneira, irmãos, nós estamos num tempo em que a igreja, ela tem tudo à sua disposição. Ela tem, aleluia, todas as armas que o Senhor colocou à nossa disposição, para que nós possamos vencer no dia mau. E muitas vezes nós não estamos fazendo utilização das armas que o Senhor colocou à nossa disposição. E é disso que Paulo vai estar tratando.
mostrando para eles, mostrando para nós, que nós não estamos sozinhos nessa guerra, que nós temos armas, nós podemos estar preparados para o dia mau. Então, meus irmãos, seguindo aqui no texto, Paulo ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vamos ver, lendo esse texto, estudando a palavra do Senhor, que nessa guerra espiritual não é um demônio, não é dois, são muitos. Inclusive a hierarquia de demônios. Nós não vamos aqui entrar nisso, porque não é nenhum culto de estudo, mas como nós podemos ver, aqui no texto vai dizer, tem potestades, principados, e assim por diante, aos maiores, aos que mandam nos menores, aqueles que vão ser os soldados do inimigo, e assim por diante. O que nós podemos ver é que eles estão espalhados por todo canto, tentando pegar a gente, tentando, numa brecha que a gente dá, nos tragar, tentando armar contra nós uma cilada, para que nós possamos cair, e que nós não venhamos conseguir mais levantar. Nós vamos ver que o propósito do inimigo, que o propósito do diabo é de toda maneira nos fazer cair. Sabe por quê? Porque o destino dele já está decretado. Ele já sabe para onde ele vai, ele já está derrotado, seus anjos, os demônios, eles já têm o seu destino final. Aí eles falam: eu não vou sozinho não, eu vou pegar o fulano, ciclano, vou arrastar todo mundo. Então, o propósito do inimigo é nos arrastar, nos levar junto com ele. Só que, como nós falamos, nós temos ferramentas que estão à nossa disposição. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos vencer. Meus irmãos, correndo aqui, me chama a atenção. Aqui em Efésios 6, particularmente, Paulo ele fala bastante aqui da armadura, né? E vai falar do soldado, aqui de todas as coisas do soldado. Em outras passagens que a gente vê, Paulo, outras vezes, ele faz menção de algumas coisas referente à guerra, referente à armadura. Tem hora que ele vai falar de arma, tem hora que ele vai falar dos jogos que tinham, né, naquela época. Então, Paulo ele vai usar todos esses exemplos, porque eram coisas muito comuns para eles. Então, era soldado andando para um lado para o outro, porque quem é que comandava eram soldados, que ficava fazendo o controle. Era jogos olímpicos que tinha, era arma para todo lado. Então, Paulo acaba usando esses exemplos para poder trazer uma ilustração, fazer um simbolismo, uma alegoria, para poder exemplificar para as pessoas e as pessoas puderem entender o que ele estava querendo dizer. E aí me chama a atenção porque Paulo, nesse momento em que ele está escrevendo essa carta, onde ele está? Está preso. Então, o que Paulo mais vê? Soldado. Então, acredito que Paulo estava lá, olhando, passava só soldado. Então, ele já tinha até decorado, né? Provavelmente já tinha decorado tudo. E aí ele começa, Paulo, como não perdia tempo escrever, aí ele começa a ver um capacete, espada, escudo. Ele começa a anotar e ele começa a fazer um paralelo, começa a fazer uma relação do que o soldado tem para proteger com o que nós temos de ferramentas, aleluias, do que nós temos de proteção, aleluias, e começa a fazer um comparativo. Então, dessa forma, ilustrando, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu resumi aqui, meus irmãos, em 12 itens de conselho que aqui Paulo traz, para a gente não ter que ler tudo. O primeiro, ele vai dizer, o primeiro conselho: fortalecei-vos no Senhor.
Segundo, fortalecei-vos na força do seu poder. Terceiro, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quarto, resistam. Ou seja, olha, você vai ser atacado, você vai ser atacado, você vai ser atacado, você vai ser atacado. O resistir é, continua aguentando aí, continua aguentando aí. Vão bater, vão tentar, vão tentar, vão tentar. Resista. Aleluias, resista. Quando nós estamos vestidos com toda essa capacitação, com toda essa ferramenta que o Senhor nos disponibiliza, o que nós precisamos fazer é resistir. Porque o inimigo, meus irmãos, ele vai tentar o tempo todo contra nós. O inimigo, ele vai tentar nos derrubar em todo o tempo. Ele não vai parar. Ele não vai parar. Se nós não dermos brecha, ele vai fazer o quê? Continuar tentando. E se nós der brecha, ele vai conseguir. Então, o conselho de Paulo é que a gente resista. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, em todo tempo, na verdade, existiu essa guerra espiritual, mas agora nós estamos vivendo num tempo em que as coisas estão mais fáceis, os acessos estão mais fáceis, e tudo mais fácil. E quanto mais facilidade, mais fácil é a gente pecar, porque a nossa carne é fraca. Mas nós precisamos nos fortalecer em Jesus. Tem muito crente, irmão, tem muitas pessoas que estão caindo no meio do caminho, porque não resistiram. Mas o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Resista. Resista. O inimigo, ele vai continuar tentando, ele vai continuar tentando, ele vai continuar tentando. Naquilo que você se sente mais fraco, ele vai tentar te derrubar. Então o que nós temos que fazer? Tentar nos fortalecer no nosso ponto fraco. Qual que é o ponto fraco que nós temos? É a nossa carne? É com relação ao dinheiro? É os nossos olhos? É a nossa mão? O que é? Nós precisamos resistir. Nós precisamos lutar, porque senão nós vamos perder. Continuando. Quinto conselho, estejam com seus lombos cingidos com a verdade. Sexto, vistam a couraça da justiça. Sétimo, calcem os pés da preparação do evangelho da paz. Oitavo, tomem o escudo da fé. O escudo também, irmãos, é para poder segurar, defesa. Vamos estar aqui com o escudo aqui, ó, e as flechas inflamáveis, ó, vindo o tempo todo. É ataque do inimigo o tempo todo contra a nossa vida. Mas, se nós estivermos com escudo, pode vir, ó, pode vir. Eu estou com escudo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nono, tome o capacete da salvação. Décimo, tome a espada do Espírito. 11º, orem no Espírito. E 12º, vigiai em oração. Esses são os 12 conselhos que Paulo ele vai dar aqui, se nós formos resumir tudo, que eu resumi para a gente poder estar ganhando tempo. São os 12 conselhos que Paulo está nos dando nessa palavra. E nós podemos ver, irmãos, que toda essa armadura, que toda essa ferramenta, se nós formos analisar, cobriria, né, o corpo inteiro, protegendo o abdômen, peito, pescoço, cabeça, perna, pé, todo. Então, o que Paulo está falando? Olha, se nós nos revestimos com tudo, com todo o poder, com tudo aquilo que o Senhor nos deu, e tudo aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição, nós vamos estar revestidos, estaremos fortalecidos para a guerra. Não vai ter brecha. O inimigo vai tentar o tempo todo, mas ele não vai conseguir. Nós estaremos fortalecidos no Senhor. E eu quero elencar aqui, irmãos, apenas três pontos nessa noite,
que são das partes que Paulo falou. O primeiro ponto, os pés, que Paulo vai trazer. E eu quero aqui, o Senhor colocou no meu coração para dizer isso, os pés. E aí nós podemos fazer uma aplicação, nós podemos fazer um momento de meditação e pensar, nossos pés. Onde estão indo os nossos pés? Por onde estão indo os nossos passos? Por onde nós estamos indo? Aonde nossos pés têm se adentrado? O Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso levantar. Ele sabe de tudo. E Ele está nos alertando nessa noite, que nós possamos tomar cuidado com os nossos pés. Meu irmão, sendo mais claro, cuidado onde você vai. Cuidado aonde você está andando. Cuidado com quem você está andando. Cuidado para onde você está indo. Porque o inimigo, ele está querendo uma brecha para onde seus pés estão indo. Talvez para onde seus pés estão indo. Para onde você está indo. Os seus pés estão te levando para a morte. O inimigo está querendo te pegar. Segundo, o coração, ou seja, quando nós estamos aqui com a couraça, ele protege todo o peito, protege o coração. E aqui nós podemos ver que essa armadura que Paulo está dizendo também protege o coração. E o coração é um item que nós precisamos tomar todo cuidado, porque o coração é vital. Se o inimigo acertar uma flecha no nosso coração, é vital. O que pode ser o coração? Pode ser as flechas que o inimigo está jogando para tentar te derrubar sentimentalmente. Pode ser que o dinheiro está subindo para o coração. Pode ser que a tristeza esteja chegando no coração, a amargura. E tantas outras coisas que estejam machucando o nosso coração. O Senhor nessa noite está falando, nós devemos proteger o nosso coração. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E por último, a nossa cabeça, ou seja, o capacete. Irmãos, a cabeça também, né, é algo vital, porque o cérebro, a nossa cabeça, ela controla todo o nosso corpo. Se nós não tivermos com a nossa mente saudável, todo o nosso corpo vai perecer. E muitas pessoas, infelizmente, têm ficado doentes, precisando tomar remédio por problemas na cabeça. Muitas pessoas estão se enfraquecendo, estão entrando em depressão por problema na cabeça. E a cabeça cada vez ficando mais fraca. E é um alvo do inimigo, a cabeça. E nessa noite o Senhor está querendo nos fortalecer, colocar esse capacete, para que o inimigo não venha atacar a sua cabeça, para que o inimigo não venha atacar a sua mente. Talvez a sua mente está sendo atacada aí por visões, por coisas que o Senhor tem, que o inimigo tem tentado colocar medo, tem tentado colocar dúvida, tem tentado colocar coisas que não vêm dele. Mas nessa noite o Senhor, ele quer colocar o capacete na sua cabeça para proteger e blindar a sua cabeça. Aleluias. Então esses 3 itens, meus irmãos, que eu quero chamar a atenção nessa noite. Tome cuidado com os seus pés, tome cuidado com o seu coração. Aleluias, porque a palavra do Senhor fala que nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração e a nossa cabeça, irmãos. O Senhor, ele coloca todo esse equipamento, toda essa armadura, tudo à nossa disposição. E o inimigo, enquanto o Senhor está aqui nos revestindo, o inimigo está tentando achar uma brecha na minha e na sua vida, para que ele possa nos derrubar. Ele está tentando nos derrubar. Mas o Senhor nessa noite, ele quer
nos fortalecer. O Senhor nessa noite, Ele quer nos fortalecer. Ele colocou todas essas ferramentas ao nosso dispor, à nossa disposição, porque nós precisamos, irmãos, olhar para o mundo espiritual. Não é a guerra carnal. Muitas pessoas estão se perdendo porque estão olhando para a guerra carnal. Muitas pessoas estão guerreando entre si. Muitas pessoas estão guerreando até mesmo dentro da família, dentro da casa. Muitas pessoas estão guerreando dentro da igreja por cargos, por causa de pequenas coisas. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que a nossa guerra não é contra a carne. Nós não podemos estar guerreando entre si, irmãos. Pelo contrário, nós precisamos estarmos juntos, nos fortalecendo em Jesus. Nós precisamos estar juntos, nos fortalecendo. Ao invés de tanta briga, ao invés de tanta confusão, de tanta fofoca, de tantas coisas, nós precisamos nos juntar para ler a palavra, vai dizer a palavra. Nós precisamos nos juntar para quê? Para orar. Nós precisamos nos juntar para nos capacitar, para estarmos mais fortes. E a igreja precisa se fortalecer. A igreja precisa buscar. Enquanto tem uma grande obra para nós fazermos, e tem muitas almas para nós ganharmos, mas se nós não estivermos atentos com a guerra espiritual que está ao nosso derredor, nós vamos tentar, mas se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, por mais que nós tenhamos boa vontade, por mais que nós tenhamos todo o empenho de querer, eu quero evangelizar, eu quero fazer, mas se nós não estivermos fortalecidos, vai vir guerras em que nós não vamos vencer. Mas nessa noite, o Senhor, Ele quer fortalecer eu e você. Nessa noite o Senhor quer derramar sobre nós, aleluias, a sua proteção. Nessa noite o Senhor quer colocar à disposição de nós toda a ferramenta disponível para que nós possamos estar prontos, porque vai ter o dia mau. Mas nós precisamos estar fortalecidos. Não ache que você é bom o suficiente para vencer, porque eu vou te dizer que eu já vi grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, jejuavam, oravam, mas caíram, porque com a própria força eles não vão conseguir. Por um pequeno momento, deixou o inimigo atingir, mas nós precisamos estar fortalecidos, meus irmãos. Nós precisamos estar fortalecidos. O Senhor está falando conosco isso para nos alertar. Então vamos descer na oração, vamos ler a palavra, vamos meditar, vamos aprender mais sobre o Senhor, vamos nos consagrar, vamos vigiar, porque o inimigo quer derrubar. O inimigo, ele quer nos derrubar. Aqueles que já estão perdidos, para ele, tanto faz. Mas para você que está firme, para você que continua firme, é você que é o alvo dele. Ele vai querer te derrubar. Mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir. Porque você vai estar fortalecido na força do Senhor. Aleluias. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Talvez você esteja passando por uma guerra aí espiritual. Talvez você esteja passando por uma luta, por uma dificuldade espiritual. E talvez ainda você não abriu seus olhos para ver. Mas nessa noite que o Senhor abra os teus olhos e você possa estar atento, em posição de guerra, preparado, preparada, porque o inimigo, ele quer te derrubar, mas nós vamos estar fortalecidos e não vai conseguir. Vamos orar, pedir essa fortaleza do Senhor,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eterno Pai, nessa noite estamos aqui, Pai, na Tua presença. Ó meu Pai Celeste, falamos da Tua palavra, Senhor. Falamos, Pai Celeste, dessa guerra espiritual que acontece no mundo invisível. Ó meu Pai Celeste, nós sabemos que existe alto grau de demônios, de pessoas, de demônios que estão tentando derrubar pessoas, Pai. Tentando tirar a Tua presença. Ó meu Pai Celeste, mas eles não vão conseguir se nós estivermos armados. Ó meu Pai Celeste, dos pés à cabeça, com toda a preparação. Ó meu Pai Celeste, eu te peço nessa noite, venha, meu Pai Celeste, preparar a Tua igreja. Venha blindar, meu Pai Celeste, os Teus filhos. Blinde a cabeça, blinde o coração, blinde os pés, blinde todo o corpo, Pai Celeste, espiritualmente falando, Pai, para que eles possam estar preparados para que no dia mau eles possam vencer toda a cilada do inimigo. Meu Deus, meu Pai, não deixe que os Teus filhos venham cair. Não deixe que os Teus filhos venham, meu Pai Celeste. Ó meu Pai Celeste, ó meu Pai, nós repreendemos agora, Pai, todo o mal, toda a potestade, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós te pedimos. Meu Deus, na autoridade do Teu nome, nós repreendemos todo o mal. Em nome de Jesus, meu Pai Celeste. Meu Pai, vai tirando, meu Pai Celeste, toda a cilada do inimigo. Meu Deus, visita esse homem nessa noite. Meu Pai Celeste, nós não conhecemos, mas Tu conhece, Pai. Em nome de Jesus, todo o mal, todo demônio agora vai caindo por terra em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder. Meu Pai, é no Teu nome que nós repreendemos, Pai, todo mal, todo espírito contrário agora, Pai, nós te pedimos, sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreende, Pai, tudo, meu Pai Celeste, que não vem de Ti, deste homem nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, cai por terra todo mal, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, fortalece a Tua igreja, fortalece, Senhor, fortalece, Pai, que nós não venhamos ver, Pai, a Tua igreja cair, que nós não venhamos ver, meu Pai Celeste, Teus filhos prostrados na mão do inimigo, mas que eles possam vencer, para que eles possam vencer, Senhor, no dia mau, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Antes de encerrar, eu quero fazer um convite para você que quer aceitar o Senhor. Meu amigo, senta um pouquinho, meu amigo, senta um pouquinho, por favor, Conversa com ele ali senão a gente não consegue continuar. Nós já oramos, já está abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir para os obreiros ajudar aí, para a gente poder estar encerrando. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Nós já oramos, já está abençoado em nome de Jesus. Agora senta e ouve a palavra, dá continuidade aí no culto. Amém, irmãos? A você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando aí na live, aqui nós temos pessoas cristãs, né? Eu gostaria de fazer um convite para você que quer se reconciliar com o Senhor, ou vir para os braços do Senhor, talvez nunca conheceu Jesus, mas através dessa palavra nessa noite, está tendo a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Você tem a oportunidade de vir para os braços do Senhor. Se você quer aceitá-lo, se você quer ter a sua vida transformada, venha para os braços do Senhor. Aonde você estiver, você tem a oportunidade de aceitá-lo. Você tem a oportunidade de dizer não para continuar vivendo uma vida preguiça, e sim para ter uma vida transformada nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você que está aí, está aceitando ao Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração e confesse ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor. Você vai repetir comigo: Senhor meu Deus, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, muda minha história, me dá um novo rumo na minha vida, Senhor. Eu quero, meu Pai, estar fortalecido em Ti. Meu Deus, escreve meu nome no livro da vida e me fortalece, em nome de Jesus. Amém.
que você venha procurar a igreja mais próxima e que você possa estar firme nos braços do Senhor. E para finalizar aqui, a todos os irmãos, que nós possamos, irmãos, estarmos na preparação, que nós possamos estar como soldados, sempre com a espada embanhada, com o escudo preparado, porque o inimigo ele está furioso com a igreja, porque ele quer nos tirar do rumo. Mas vamos permanecer e com certeza o Senhor ele vai nos dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, glorifique.